Isaías, Jeremias, e no Novo temos, por exemplo, como Pedro, como Paulo. Todos foram chamados por Deus, treinados e enviados por Deus. Ou seja, entendemos que o chamado, ele não é baseado somente pelo seu mérito. Ele não é baseado pelo que você faz. Mas isso tudo é a graça de Deus em sua vida. É a graça de Deus no seu coração. É a graça de Deus dentro, tocando na sua alma e lhe chamando para um grande propósito que Ele tem enviado para a sua vida. Cooperador Gabriel, o que eu acho interessante, esse chamado divino, né, é diferente do chamado do homem. E eu tenho até um grande exemplo ali, quando o profeta Samuel vai ungir Davi. Quando ele chega na casa de Jessé, ele olha ali para Eliabe, né? Olha ali para os outros filhos e diz: é esse, Senhor. Homens fortes, homens grandes, né? Grandes. Que parecem estar preparados, mas na verdade Deus chamou aquele que estava lá cuidando das ovelhas. E o Senhor... Pode continuar. Pode concluir. E o Senhor fala para ele: não, ele não está aqui, não chegou ainda. Então vai lá, pega Davi lá nas malhadas. Eu quero dizer para você, talvez você pense que não é visto no teu ministério. Talvez você possa pensar que ninguém está olhando para você. Eu quero dar essa palavra para você. Continua firme. Continua servindo a Deus. Porque aquele que está lá em cima, ele está contemplando as tuas obras no reino de Deus. O pastor Elenay Cabral, ele observa o chamado de Deus. É acompanhado de capacitação. Ninguém é enviado sem ser antes preparado. E por isso eu entendo, cooperador Gabriel, porque Jesus preparou ali os apóstolos. E o porquê deste curso de preparação e capacitação de obreiros. Porque ninguém pode ir sem primeiro se capacitar. Mas entendendo que para tudo que nós precisamos evoluir, para crescimento da graça de Deus, para crescermos no Evangelho de Cristo, precisamos buscar esse conhecimento. Porque ninguém se prepara para um concurso sem antes estudar. Então, se nós estamos se preparando para sermos obreiros aprovados pela graça do Senhor Jesus, se nós estamos nos preparando para sermos grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, precisamos buscar por essa preparação. E é por isso que você está aqui nesse curso, juntamente conosco, para preparar para o seu ministério seja crescido, seja avançado na graça e no conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Eu creio que você sentiu alguma vez no seu coração um desejo e algo queima dentro de você para você servir. Deus chama pelo Espírito Santo, como está escrito lá em Atos, capítulo 13, versículo 2. O chamado é confirmado pela igreja. A fidelidade vem antes da visibilidade. E os ministérios da Assembleia de Deus, quando vai levantar um obreiro, ele tem um período que ele fica observando o trabalho do obreiro, para poder levantar ele como obreiro. Então é essa preparação. Nós precisamos entender também, meus queridos, que o chamado, ele não é uma carreira, ele não é para se vangloriar, ele não é para você crescer e falar para os outros que você é um obreiro, mas sim, é uma cruz, é um sacrifício. Precisamos sacrificar a nós mesmos, o nosso eu, a nossa alma pecaminosa. O verdadeiro obreiro entende que servir a Deus é caminhar em obediência no Evangelho do Senhor Jesus. E mesmo quando o reconhecimento humano ele é escasso, mesmo quando ninguém lhe reconhece o seu trabalho, pode ter certeza que o Senhor Jesus ele vai te honrar pelo trabalho, pelo ministério que você está cumprindo na casa do Senhor Jesus. E outro ponto importante é o caráter do obreiro.
mais importante que o talento. O caráter do obreiro é mais importante do que o talento. E o caráter é o caráter do obreiro. O obreiro deve ser exemplo dos fiéis, como está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E eu vou citar aqui um versículo que está escrito lá no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 9, onde aquela mulher observa o profeta Eliseu, a vida do profeta Eliseu. Ela vai dizer: eis que eu vejo que aquele homem que sempre passa aqui é um homem de Deus. Então, ele deu ali testemunho. Ou seja, o verdadeiro obreiro, o verdadeiro servo do Senhor Jesus, ele reflete a imagem de Cristo em você mesmo. Então, se você quer ser diferente, se você quer ser olhado diferente nas ruas, se você quer ser reconhecido como um Cristo em sua vida, seja diferente. Tenha uma vida com Deus. Busque ao Senhor Jesus. Procure ter sempre essa vida com Deus. Procure buscar o conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus, que a graça do Senhor vai te alcançar. E você vai refletir a glória do Senhor em sua vida. Amém? Esdras Cabral, ele vai falar com o operador Gabriel aqui em sua obra Teologia da Revelação Bíblica, página 67. O verdadeiro obreiro reflete Cristo, não apenas no púlpito, mas na convivência diária. Olha como isso é importante. E nós entendemos também que o talento, nós podemos cantar bem, nós podemos pregar bem. Isso vai impressionar os homens. Isso vai impressionar as pessoas que estão na igreja. Mas o que impressiona a Deus é o caráter. Porque o caráter, ele te sustenta. Deus, ele não unge a aparência, mas ele unge a sua essência. Aquilo que você tem para entregar ao Senhor Jesus dentro do seu coração, dentro da sua alma. Ou seja, entregue o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, como diz lá em Romanos, capítulo número 12, versículo número 1. E quais são as marcas do obreiro aprovado? Integridade, como está escrito lá em Salmo, de número 15, verso 1 e 2. Né? Quem habitará no teu santo tabernáculo, né? É uma palavra muito forte, irmão. E qual é a outra marca do obreiro aprovado? A obediência à palavra e a obediência à liderança. Meu irmão, se o obreiro, se ele não for obediente à palavra e nem à liderança a qual ele está ordenado, ele não está preparado para ser um obreiro. Ele não está preparado ainda. Ele tem que rever os conceitos dele como obreiro. Outro ponto, a humildade. O obreiro aprovado, ele tem que ter humildade e mansidão, como está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 5. E nós entendemos que um obreiro sem caráter, sem integridade, sem obediência à palavra, aos seus líderes e a Deus, sem humildade e sem mansidão, é como se fosse um edifício, um grande prédio, sem o seu alicerce. Uma hora ou outra ele vai cair, uma hora ou outra ele vai desabar, porque não tem integridade, porque não tem obediência aos seus líderes e ao Senhor Jesus, e porque não tem a fé, a humildade e a mansidão. Todo obreiro preparado tem que ter integridade, obediência à palavra do Senhor e principalmente a humildade. Saber que o maior é o Senhor Jesus. Que o maior e quem te sustenta e não deixa você cair é Deus. O ministério como serviço. A gente vai abordar esse tema agora com o operador Gabriel. O ministério como serviço. O que Jesus ensinou?
Eu quero fazer essa pergunta para você que está aí do outro lado. O que Jesus te ensinou? E depois eu quero que você comente aí nos comentários aí. O que Jesus te ensinou? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, como está escrito lá em Marcos capítulo 10, versículo 45. O obreiro é chamado para servir, não para dominar. O verdadeiro líder pentecostal é